espera por um milagre. Abra suas mãos e receba agora, em nome de Jesus. Olá, meus queridos, paz seja convosco. Eu estou muito contente em poder participar da nossa escola bíblica, trazendo uma palavra muito importante de estudo para todos vocês nesta hora. Quero, primeiramente, fazer um agradecimento à nossa querida irmã Magda, que fora escolhida para ser a diretora da nossa escola bíblica na Assembleia Geral. E como diretora ela tem se dedicado muito, com muito amor, e tem conduzido esse trabalho nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando, com extrema dificuldade que a igreja está passando por essa pandemia, mas ela tem conduzido com amor, com alegria no seu coração, tem sido dedicada, e nós temos que reconhecer isso e agradecer a Deus, pela vida dela. Quero agradecer também pela vida de cada professor que tem participado dessas aulas, Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Nós vamos trazer nesse momento esta palavra, mas eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento assim de oração, levar a Deus, um momento de oração na presença de Deus, para que Deus nos abençoe nossas vidas, nossa mente, que possamos entender, aquilo que vamos nesta hora, estudar e guardar no nosso coração, que são coisas, tudo aquilo que os professores trazem são de extrema importância, para o nosso crescimento espiritual na presença de Deus, E todo conhecimento é bom e é importante, Então vamos orar a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Deus, e nós queremos Te agradecer, meu Pai, por este momento, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. E eu quero pedir, meu Deus, a Tua bênção agora, Senhor, sobre a minha vida, que eu possa estar sobre a direção do Teu Espírito Santo. E quero que o Senhor abençoe, Pai, cada aluno, cada irmão, cada irmã que está participando da nossa escola bíblica nesta hora, que eles possam entender, compreender, meu Deus, essa lição, aquilo que o Senhor quer, meu Deus, passar para todos nós nesta hora, meu Deus. Vem nos abençoar, vem nos dirigir, vem nos orientar, meu Pai. No nome de Jesus, nós pedimos esta bênção, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui e eu quero falar alguma coisa dentro da disciplina Ferramentas para o Cristão, a que me foi pedido. O tema desta aula, o tema solicitado pela nossa diretora é de extrema importância para o crescimento de qualquer cristão, E o tema é Ensina-nos a orar. Quero dizer a vocês todos que eu tive uma caminhada cristã, na minha caminhada cristã, eu tive um privilégio muito grande
de ter me convertido aos 15 anos de idade e ser discipulado por um homem de Deus muito reconhecido hoje, né? E esse homem era pastor Agostinho Basso, era um homem que tinha a sua vida cristã pautada na oração, né? Ele dizia que todas as vitórias, né, que aconteciam, que acontece na igreja, milagres operados dentro dos cultos, né, quando é orado por pessoas e são curadas, libertas, muitas vezes de opressão malignas, né, de demônios, é muito mais, tudo o que acontecia, afinal, todo milagre na igreja, ele era conseguido através de joelhos dobrados anteriormente na presença de Deus, né? Esta também é a tônica e deve ser a tônica de todo cristão, né? Tudo a pessoa vai conseguir através de uma vida dedicada à oração, né? Vocês sabem de uma coisa que no decorrer da nossa caminhada, nós sempre aprendemos muito com pessoas, né, em qual nós também nos espelhamos, dado a seus comportamentos, a seus exemplos, né? E nós vamos agora, eu gostaria de nos transportar lá para trás, né, no tempo de Jesus. Você já parou para pensar, né, sobre os discípulos do Senhor Jesus? Que privilégio que tiveram aqueles homens quando eles tinham um mestre como a pessoa de Jesus, né? Se você consegue se transportar para aquele tempo e notar que, enquanto aquelas multidões, elas procuravam Jesus, elas chegavam a Jesus com a finalidade de receber de Jesus milagres, né? Porque era o que eles viam, era o que eles presenciavam no dia a dia deles, ao lado do mestre, né? Enquanto aquelas multidões chegavam e vinham em busca disto, né, de milagres, de operação de maravilhas, então Jesus, os discípulos, eles faziam diferente, eles vinham a Jesus porque eles queriam aprender, né? Eles queriam aprender, eles queriam, logicamente, mais conhecimento, né? Conhecimento a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas de Deus, a respeito do que eles deveriam, o que eles poderiam fazer para ter um crescimento na presença de Deus, para ser um cristão mais autêntico, um cristão, né, verdadeiro, como Deus gostaria que eles fossem. Então, você nota que certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Esse texto está lá em Lucas, capítulo 11, versos 1, né? Quando Jesus está orando lá em um certo lugar. E quando Jesus termina a sua oração, um dos seus discípulos vem e indaga Jesus a respeito, né, de oração. Eu acredito que eles olham para Jesus e eles ficam maravilhados, né, a maneira como Jesus se comportava, né, como Jesus orava, como Jesus buscava a presença de Deus. E então eles chegam para Jesus e eles indagam Jesus dizendo assim: Senhor Jesus, ensina-nos a orar, né? E ainda dizem: ensina-nos a orar como
João ensinou também os discípulos dele. Então Jesus lhes disse: muito bem, né? Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você nota o seguinte, que Jesus, então, ali, ele começa a ensinar os discípulos, começa pela oração que nós conhecemos, que nós cansamos de fazer, que é a oração do Pai Nosso. Eu te pergunto, será que Jesus, ele, como um líder, ele deu um exemplo de uma vida de oração? Ficou claro ali que sim, né? Jesus ensinou a orar. Jesus começou ensinando as coisas que são importantes na oração, né? Ele ensina as coisas que são primordiais num período de oração, a maneira como nós pedimos, como nós oramos, como nós falamos com Deus, né? Você vê isso ali estampado nesta oração do Pai Nosso. Quando você vê a oração na Bíblia, né, a oração daqueles grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus também, grandes homens e grandes mulheres de Deus, como Moisés, né, Ana, como Davi, como Daniel, Neemias e outros, você vê que esses homens, eles oravam, né, e as palavras deles, quando eles se referiam a Deus, quando eles se colocavam na presença de Deus, eles faziam isso sempre com grande respeito, né? Você nota que eles se colocaram assim, se colocavam sempre respeitando muito, não é, a presença de Deus, e isso é muito importante. Então, Jesus ensina que o cristão, o filho de Deus, ele deve invocar a Deus, né? Ou invocar a vontade, invocar a Deus, pedir a Deus, mas pedindo que seja feita a vontade de Deus, não é? Que a vontade do Pai, Jesus ensina ali na oração do Pai Nosso que a vontade, a vontade do Pai deve estar acima do interesse, né, dos nossos interesses pessoais. Você vê que Jesus, ele ora dizendo: todavia, né, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Né? A oração de Jesus era exatamente essa, né? Não seja como eu quero, mas que seja como tu queres, Senhor. Então, Jesus ensinou que devemos reconhecer a nossa dependência de Deus para as necessidades físicas, né? Quando Jesus, quando é que ele diz que nós devemos reconhecer a nossa dependência de Deus para as necessidades físicas? Quando ele ora, ele diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Né? Esta não é uma exigência de abundância, de riqueza, né, que Jesus está ensinando, que devemos pedir isso, mas Jesus nem praticou e ele nem ensinou aquela noção assim materialista de que o discípulo pode dizer, pode exigir o que quer na oração. Eu não sei se você já notou isso, mas eu já vi várias orações, né, de líderes, homens de Deus, que nós vemos aí sempre através mesmo da mídia, da televisão,
E pessoas que se colocam orando e dizendo, não, Senhor, porque eu sou teu filho, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que... Tá? Não, Deus não tem nada. Nós temos que nos colocar diante do Senhor como servos de Deus, não é? E os nossos pedidos têm que ser dessa forma como Jesus está ensinando, né? Quando ele diz que seja feita a tua vontade. Às vezes as pessoas, tem muita gente que fica, se você é professora eu de poderia educação dizer infantil, assim, até eu quero te certo convidar ponto, para participar decepcionado, comigo de uma jornada nos porque dias 4, 5 e 6 de outubro. Para isso, e não recebe aquilo que Deus dá. E muitos até, né, dizem, eu não vou mais orar, não vou mais pedir, porque já cansei, e ficam até de certa maneira irritados, porque não foram atendidos nas suas orações, mas quando oraram, eles não lembraram de dizer ao Senhor, né? Dizer, Senhor, o meu desejo, o desejo do meu coração é isso, Pai. Mas que seja feita a tua vontade. Eu quero que as coisas aconteçam na minha vida, né? Mas que estejam dentro dos teus propósitos, dentro da tua vontade, né? E eu creio que é assim que nós devemos orar. Às vezes a pessoa, ela pede, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa faz um pedido com relação a um certo emprego, né? Fez lá vai fazer um concurso, vai fazer, né, um teste para entrar lá em uma empresa. E a pessoa, então, ela vai, ela ora, ela pede a Deus, né? E de repente fez o concurso, não passou, não foi aprovado, e a pessoa às vezes fica irritado por isso, né? E diz, poxa, mas eu orei tanto, pedi tanto, né? E Deus não me atendeu. Claro, Deus não atendeu porque não era o propósito de Deus que esta pessoa entrasse nessa empresa. Se ela entrasse, talvez, mais para frente, né? Ela teria problemas, ela teria decepções, e Deus certamente impediu que isso acontecesse na vida da pessoa. Então, os nossos pedidos, eles têm que ser desta forma. Senhor, o meu desejo é este, eu gostaria disto, mas o Senhor sabe o dia de amanhã, o Senhor sabe, né? Eu enxergo agora, o Senhor enxerga para frente. Então eu quero que aconteça aquilo que é a tua vontade. Se for algo para me prejudicar, Senhor, né, que isso seja eliminado, que seja feita somente a tua vontade, porque eu quero estar dentro daquilo que o Senhor quer para a minha vida, né? E assim Deus vai nos abençoar. Então eu queria, outra coisa importante também, nós temos que reconhecer sempre a nossa dependência de Deus para também as bênçãos espirituais, né? Então nós vimos alguma coisa importante sobre as bênçãos físicas sobre a nossa vida, né? Mas agora nós vamos ver alguma coisa sobre essa questão, né? A nossa dependência a Deus, a nossa dependência de Deus para com as bênçãos espirituais. É o que nós vamos ver agora no próximo momento, né? No próximo vídeo, tá bem? Que Deus continue te abençoando poderosamente.